Sabemos que houve um quebra-pau lá na Casa Branca entre Donald Trump, o Zelensky e o Vance, né, o vice-presidente dos Estados Unidos. Só que agora existe uma outra solução que estão planejando para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like aí no vídeo. Bom, então o que aconteceu? Partindo do princípio, a Rússia falou assim: vou tomar o território da Ucrânia. Talvez eles tenham pensado que 60, 90 dias era o suficiente para isso. Só que eles sabiam que a Ucrânia receberia ajuda dos Estados Unidos, mas eles não imaginavam que ia ser uma ajuda assim tão grande. Então, eles receberam praticamente armamento infinito, não só dos Estados Unidos, mas de vários outros países. Eles receberam também soldados do mundo todo, e talvez eles imaginassem que se fizesse uma campanha de guerra rápida, não ia dar tempo do pessoal correr, se mobilizar, ajudar a tempo, e quando todo mundo fosse ver, eles já tinham tomado tudo e não tinha mais como reverter o processo. Tanto é que a Rússia, ela usou equipamento fabricado recentemente, tudo, mas a maior parte do seu arsenal é coisa da década de 70, 80, a gente tá falando assim, de equipamentos que inclusive estavam guardados talvez da época da União Soviética, que é quando a Rússia ela tinha englobado e engolido vários outros países ao redor e criado uma imensa ditadura mundial. Então ela tinha equipamentos desde aquela época. Eles têm equipamentos modernos? Claro que tem. Outro ponto que eles não contavam é que a Ucrânia fosse tão boa assim com os drones. E isso tem feito muita diferença mesmo nesse conflito. Então, no fim das contas, não foi tão fácil quanto eles imaginaram. E pode ser que a Ucrânia não vença. Tá? Eu penso que não chegaria ao ponto da Ucrânia dominar a Rússia, porque o espaço territorial russo é muito grande, além de que o tamanho das forças armadas da Rússia é gigantesco. Mas a Ucrânia, com essa ajuda infinita dos outros países, né, então assim, tem soldados do mundo todo se alistando para ir lá combater a Rússia. Então, com toda essa ajuda que eles estão recebendo, eles podem não chegar e dominar a Rússia, talvez um ou outro território de forma pontual, desestabilizar algumas áreas do país, mas a Rússia, eu penso que eles não têm condição de dominar a Ucrânia se eles não partirem para as últimas consequências, que são os armamentos nucleares. Bom, tendo dito isso, a Rússia percebeu que se lascou. Eles não contabilizaram direito que eles conseguiriam, como seria o fim desse conflito. Talvez o Putin nem pensasse na possibilidade de conseguir, de ser derrotado, pelo menos de não conseguir o seu objetivo. Para ele, na pior das hipóteses, ia sofrer umas sanções financeiras, mas ia dominar a Ucrânia. Talvez era isso que ele pensava. Só que a gente teve tudo isso, né? Questão dos drones, soldados do mundo todo e equipamento infinito vindo dos Estados Unidos. Aí Donald Trump ganhou e tudo mais, né? Só que Trump tem o seu lado maligno, por incrível que pareça. E o lado maligno do Trump é justamente apoiar a Rússia. Sim, o Trump é um apoiador da Rússia. Ele tem aí uma certa proximidade com o Putin. Assim como o Bolsonaro também tem essa certa proximidade com o Putin também. Não penso que é tão grande assim quanto a que o Trump tem, mas ainda assim, sim, existe uma proximidade. Ok, com base nisso, existem alguns territórios da Ucrânia que estão sob domínio da Rússia. Então, o presidente dos Estados Unidos chamou lá o Zelensky, presidente da Ucrânia, para conversar. Olha só, Ucrânia, vamos fazer o seguinte: esses territórios que estão com a Rússia continuam com a Rússia, ou a gente deixa isso daí em aberto, mas a gente encerra esse conflito. A gente encerra isso e você também permite que a gente faça umas minerações aí na Ucrânia. A Ucrânia falou: olha, isso não faz sentido, você está confiando no Putin, ele vai colocar um cessar-fogo, só que daí ele não vai cumprir isso. Vocês não podem confiar no Putin, não tá certo isso, vocês estão loucos. E daí o Vance, né, o vice-presidente dos Estados Unidos, foi para cima e falou assim: ó, você tá desrespeitando, a gente tá te chamando aqui
para conversar sobre esse assunto e você está desrespeitando o Donald Trump. Você fez aí uma campanha, uma turnê mundial, ajude a Ucrânia, e em nenhum momento você agradeceu ao nosso armamento infinito, a toda a ajuda financeira e bélica que a gente está oferecendo. Então o mínimo que você tem que oferecer é um pouco de respeito. E daí a situação degringolou. E daí o Zelensky falou, olha, vocês não têm noção de como vocês vão se sentir depois disso. Daí o Trump já entra no meio e falou, olha, você não pode ditar como eu vou me sentir. Você não pode dizer como a gente vai se sentir. Essa não é a questão. Vamos conversar aqui sobre como encerrar esse conflito. Não é pra ficar discutindo, você vai se sentir, não sei o que, não. Vamos conversar. Só que daí, depois dessa lapada que o Vance deu, naquilo que ele considerou como desrespeito, daí a conversa já não foi mais adiante. Inclusive o Zelensky foi expulso da Casa Branca e o Trump falou, olha, volta aqui quando você estiver disposto a negociar. Mas a negociação era essa, ó, você aceita que a Rússia te atacou e a gente não vai pôr penalização nenhuma pra Rússia e vamos encerrar o conflito por isso mesmo. Só que agora eu tô falando Marcos, eu concordo com isso? Claro que não. O mínimo que a Rússia teria que fazer nesse caso é chegar e falar assim, olha, falar não, né, pelo menos ser obrigada. Todos os danos que foram causados à Ucrânia, a partir de agora a Rússia vai bancar. Nós vamos bancar os cidadãos ucranianos que perderam suas coisas e para cada vida perdida haverá uma indenização X de dólares. Todos os territórios que foram tomados vamos devolver e vamos pagar aí uma multa parcelada que seja para a Ucrânia durante X período de anos. É o mínimo, porque assim, as vidas que eles tomaram nunca serão devolvidas, não tem como. E qualquer valor que se ofereça em troca de uma vida de um ser humano, ainda assim é muito barato. Todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza do mundo não compra uma vida. Então, esse seria o mínimo. Mas, é claro, a gente não vai conseguir um acordo como esse, eles não vão conseguir um acordo como esse. E daí veio agora o Reino Unido, que tem uma influência no mundo bem grande, e também a França, né? Vamos aí fazer um acordo de paz agora entre Rússia e Ucrânia. E assim, cara, depois que o Putin ficou sabendo que a proposta do Trump era um negócio assim que seria tão favorável para ele não vai aceitar menos que isso. Ele não vai aceitar. Ele vai ficar pressionando até o Zelensky correr lá no Trump e fechar um acordo de paz. Tanto é que a própria OTAN, e grande parte dessa briga tem a ver com a OTAN, falou pra Ucrânia, olha, volta lá no Trump e negocia, porque não vai ter outra solução. Então, assim, eu vejo que a proposta do Trump é a ideal? Não é a ideal. A proposta do Trump vai resolver o problema? Não. Vai finalizar isso tudo com a Rússia tendo uma parcial vitória, tá? Mas não vejo que esse conflito pode encerrar de uma outra forma. Então, a alternativa que o Zelensky tem é insistir nessa e tentar cansar a Rússia até que eles parem de atacar, ou vidas e vidas e vidas do seu país, dos seus cidadãos ucranianos continuem sendo perdidas, soldados de outras nações também continuam perdendo suas vidas, ou ele volta com o Trump e conversa e acerta a coisa desse jeito, né? É triste que o Trump coloca as coisas dessa forma, mas ao mesmo tempo não tem como você ter um acordo que termine diferente disso, né? E assim, convenhamos, para a Rússia, eles já estão assim meio desgastados, meio esgotados. Eles estão gastando muito tempo, muito dinheiro, muitos recursos nessa empreitada, e eles mesmos querem desistir disso, mas ter um motivo para desistir. Porque se eles optarem por simplesmente parar de atacar, ou tentar um acordo diretamente, isso vai ser uma demonstração de fraqueza, que não é uma coisa comum do Putin, não é uma coisa de líderes russos. Então a ideia é, vamos tentar fechar com o Trump aqui, mas não sei o que vai acontecer, né? Comenta aí o que você acha, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like no vídeo e que o Criador dos Céus da Terra te abençoe. Até mais.